E que Deus fale aos nossos corações. Deixa sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, que é o texto para a nossa meditação. Meus irmãos, Jesus menciona aqui criança. E é muito interessante, as crianças assim são algo extraordinário, né? É de uma pureza espetacular. Quando eu penso em crianças, essas coisas, eu fico observando o que elas fazem nos cultos, né? Tem coisas que vão ficar marcadas. Eu tenho certeza que a Miriam e o Rodrigo tem alguma coisinha na cabeça deles marcada, e vão surgir mais ainda pela idade, né? Hoje à tarde eu estava lá com o Davi na sala, agora mesmo, já quase conversando, deitei no colo dele, eu falei assim, fiquei sabendo que você estava orando lá na sua casa, né? Eu estava orando. Pois é, rapaz, eu estou precisando de uma oração para mim ficar inteligente, porque agora eu estou estudando. Mas quem vai orar por mim, né? Aí eu falei assim, eu vou orar, deixa eu orar. Ele tá. Só que ele falou, mas que horas? Tem que ser agora, eu falei, porque eu preciso ser inteligente. E a pureza, e a esperteza também, mas a pureza é mais. Meu Deus, obrigado por esse dia lindo. Abençoa o meu avô para ele ficar inteligente na escola dele. E me abençoa que o meu aniversário vai chegando para ele ganhar muita coisa nova. E foi orando, né? Em nome de Jesus, amém. Ser como uma criança, essa pureza. Me lembro quando o pai dele, o Eck, né? O Rodrigo, que não conhece, que estava tocando violão aqui agora. O Eck, quando tinha a idade dele, 1 ano a menos do que ele. Me lembro do meu pai não tinha chegado no crente, não. Mas aí, meu pai virou para ele e falou assim: sempre aquele costume nosso, no interior, ele chegar de uma bênção, os avós, né? E aí, ele virou para o meu pai um dia e falou assim: vô, eu vou te dar a bênção, mas não vou beijar sua mão mais não. O pai falou: por quê? Não, porque quando eu beijo sua mão está fedendo cigarro. Então não fica beijando sua mão mais não. Vou dar só uma bênção. Aí o pai falou assim: mas você fala assim, você não ora para a gente? Então ora para mim, por parar de fumar. E a partir daquele dia, daquele momento, se nós fôssemos na casa do meu pai, já aconteceu de ir 2 vezes, mas se nós fôssemos 2, 3, 4, tanto de vezes, se nós fôssemos lá, ele ia chamar quem estivesse na sala. Ele falava: vô, ajoelhe que eu vou orar. Porque naquele momento que meu pai falou essas palavras, isso foi mais ou menos desde novembro para dezembro. Naquele momento, ele falou assim: então ajoelhe que eu vou orar agora. 5 minutos. E aí ele começou a orar. Todas as vezes, orando pelo mesmo motivo. Meu pai fazia aniversário no 1º de janeiro. No 31 de dezembro daquele ano, daquele corrido ano, ele virou para minha mãe deitado, e foi testemunho dos dois. Eles deitaram, e aí ele falou assim: amanhã vai ser meu aniversário, né? Quase daqui a pouco. E desde que esse menininho começou a orar por mim, eu falava assim para os netos menininhos, desde que esse menininho começou a orar por mim, eu estou sentindo um negócio ruim com essa necessidade. Eu vou aproveitar isso, vou me dar um presente para mim. Eu não vou fumar mais não. E 10 anos depois, ele só foi morrer 10 anos depois, mas sem cigarro. A partir daquele dia. Como é bom. Você quer ter uma experiência legal de oração? Pede uma criança para poder orar para você. Só não pergunte crianças seus defeitos. Eles são sinceros mesmo. Criança é extraordinária. Tudo de bom. Né? Nós, quando somos crianças, nós ficamos loucos para crescermos, né? Queremos ter a nossa liberdade. Tem um filme aí, esqueci o nome do ator principal, Quero Ser Grande. Depois você procura, é muito interessante. E aí, ele 10, 11, 12 anos no máximo, e aí ele se torna um corpo de um corpo adulto. Mas como é que a criança, eles querem crescer. E aí, para resumo, ele, no final da história, ele conquista as coisas, mas ele vê que ele acaba entendendo que era melhor ser criança do que ser adulto. E aí ele quer isso para voltar a ser criança novamente. Ser criança é tudo bom. Ser criança o Senhor Jesus nos dá novos exemplos sobre isso. Irmãos, nós estamos num texto que parece ser muito simples, mas não é tão simples assim. Estamos diante de um texto que nos traz alguns ensinamentos, algumas lições muito, mas muito importantes para as nossas vidas. Esse
texto que nós lemos, a parte principal dele, é um diálogo que foi aberto, ou melhor, não foi nem necessariamente um diálogo, não, está mais para uma discussão. Aqui os discípulos vão começar a discutir entre eles, para saber quem é o maior entre eles, e o que pode ter gerado essa discussão. Se você começar a ler no versículo 37, no mesmo capítulo, você vai ver que um pai leva um filho que estava horrivelmente endemoniado para os discípulos de Jesus, e eles não conseguem expulsar aquele demônio. Então o pai vai até Jesus e fala: olha, eu levei meu filho, e os seus discípulos não foram capazes de expulsar o demônio que está incomodando, que está atormentando o meu filho. E ali Jesus tem um diálogo com eles, né? Fala da geração incrédula, dá um belo de um puxão de orelha neles. Então, teologicamente, é bem provável que essa discussão do versículo 46 pode ter sido originada por causa desse evento, onde eles não conseguiram expulsar o demônio de um outro jovem, né? E aí logo em seguida você vai ver que Jesus vai e faz o milagre, Jesus expulsa o demônio, e eles ficam olhando, né? E aquilo ali chama a atenção deles, e eles porém não entendiam, né? Isso foi por quê? Porque o próprio Senhor encobriu aquilo para que eles não compreendessem, né? E eles começaram a temer e a interrogar Jesus sobre aquilo. Olha, por que nós não conseguimos fazer isso? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Então, provavelmente, o versículo 46, ele é a consequência, né, do assunto do versículo de número 37. E ali eles vão começar a discutir entre eles quem era o maior no reino de Deus. Agora os discípulos abrem essa discussão, abrem agora um diálogo um pouco pesado entre eles mesmos. Vem esse discurso pesado, né? E diante desse discurso, diante dessa toda essa narrativa, eu destaquei aqui 3 pontos com o seguinte tema: os perigos de disputas no reino de Deus. É perigoso isso. Quais são os perigos que nós encorremos quando há uma disputa no reino de Deus? E esse texto vai nos trazer, ele traz mais destaques, nós poderíamos extrair mais pontos, mas eu destaquei aqui, em especial, 3 perigos quando se há disputa no reino de Deus. E o primeiro deles, lógico, aí no versículo 46, ele vai abordar, ele vai nos mostrar que o primeiro perigo é o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos. Quando temos disputas no reino de Deus, presta atenção, o primeiro ponto é o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos. Olha o que o texto diz, prestem bastante atenção. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E quando eu começo a discussão, se eu sento, eu, a Magda, o Carlos, a Vicente, a Glaucia, o irmão Valdir, a irmã Beth aqui, e vamos começar a discutirmos sobre quem de nós é maior, qual de nós é maior em alguma coisa. Se a Miriam junta aí mais 4 ou 5 pessoas da área dela da saúde e começa a discutir quem é melhor, quem é maior, automaticamente eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado. A Miriam vai trazer as suas qualificações, ela vai trazer tudo aquilo de bom que ela tem na sua carreira e vai jogar para cima, ela vai trazer para cima. Da mesma forma, qualquer outro grupo, em qualquer outra área que se reúne para tratar-se sobre quem é melhor no assunto, para simplificar melhor. Se pegarmos um grupo de enfermeiros, um grupo de mecânico, um grupo de contadores, qualquer área da vida, e esse grupo começar a discutir, que foi o que aconteceu aqui. Esse grupo era o grupo dos discípulos de Cristo, e eles começaram a discutir sobre quem era o maior
Deus, então eles trazem esse perigo para si. Quando nós começamos a discutirmos no nosso grupo sobre quem é maior ou quem é melhor, nós corremos o risco de trazermos o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos. Porque eu vou começar a dizer coisas que talvez eu nem seja. Eu vou começar talvez a dizer que tenho coisas que eu talvez não tenha. Eu vou soltar pensamentos que talvez eu nunca pensei. Porque eu vou me achar, de qualquer forma, eu vou me colocar numa visão, eu vou trazer uma visão equivocada sobre mim mesmo. Para quê? Para que eu saia como melhor. Eu posso trazer essa visão equivocada sobre mim mesmo. Eu posso me colocar num patamar onde eu não estou, para que eu saia bem. E essa discussão provavelmente estava levando a isso. Talvez Pedro poderia dizer, não, mas quem tem direito a isso, isso? Nós vamos ver dois deles em outro texto, pedindo, usando o recurso da mamãezinha. Eu costumo dizer que foram os discípulos Nutella, que precisou a mãe ir lá pedir coisas, favores para Jesus. Senhor, se eu tivesse uma coisa, quando chegar lá no reino, deixa meus bichinhos, meus menininhos sentados, um do seu lado, outro do outro. Então essas disputas, elas sempre aconteceram, mas elas trazem riscos. Elas trazem riscos perigosos. E um deles é eu trazer essa visão equivocada de mim mesmo. Eu posso me colocar numa situação de patamar, conforme eu disse, que eu não estou. Porque eu preciso me colocar como melhor. Mas o que a Bíblia diz sobre mim mesmo? Talvez alguns dos discípulos poderiam dizer, não, eu tenho que ser o maior, porque o meu coração é mais voltado para missões. Outro poderia dizer, mas o meu coração está mais perto de Cristo. Outro poderia dizer, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Mas o que a Bíblia diz a meu e ao seu respeito? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, tem vários outros versículos, mas eu peguei somente esse. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Às vezes, irmãos, eu posso traçar uma imagem de mim, talvez eu possa trazer um perfil de mim para a disputa, mas eu posso trazer um perfil que eu não tenho. Eu posso trazer uma imagem de que eu não sou, só por causa da disputa. Porque eu preciso mostrar, no âmbito da disputa, eu posso criar a imagem que eu quiser. Ou às vezes eu preciso criar uma imagem que eu não tenho, por causa do âmbito da disputa. Então a disputa no reino de Deus, ela traz o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos. Porque eu preciso me mostrar melhor do que o outro. Eu preciso me apresentar mais competente do que o outro. Eu preciso ter, na minha concepção, eu preciso ter uma qualificação melhor do que o outro. Porque senão eu estou fora da disputa. E isso estava acontecendo no meio dos discípulos. Quem era o maior? Eles começaram a discutir entre eles. Quem era o maior? E Jesus vai trazer então essa palavra maravilhosa. Olha, sabe quem é o maior, meu filho? Vocês estão com uma visão equivocada sobre vocês mesmos. Então Jesus traz uma criança para perto de si. E ali eu já vejo a importância das crianças no culto. Então, no meio daquela discussão tinha crianças. Talvez eles não estivessem discutindo nada, mas estavam vendo seus pais discutindo. E Jesus traz essa criança. Porque Jesus sabia o que passava no coração dele. Jesus traz a criança para perto dele e fala: olha, quem receber essa criança, em meu nome, a mim receber. O que Jesus estava dizendo com isso? Quem for sincero, quem for humilde, e em especial para a criança, quem for puro como essa criança, quem receber a pureza dessa criança, em meu nome, a mim, vocês estão recebendo. Jesus estava dizendo: o problema não é a grandeza de vocês. Vocês não vão trazer grandeza de si mesmo. Podem criar o perfil que vocês quiserem,
Mas se vocês não forem, não receberem essa criança em meu nome, vocês não valem nada. Vai cair tudo por terra que vocês pensam, que vocês falam. Essa imagem que vocês estão criando de vocês, de nada vale, se vocês não forem como essa criança. Se vocês não receberem o meu nome, se vocês não receberem o meu reino, com o coração como de uma criança, a pureza de uma criança. E como é importante nós entendermos, como é importante aprendermos como criança. Eu achei algo interessante essa semana, e eu até fiz, estava mostrando André hoje de manhã, eu ia até trazer para a ilustração aqui. Há 3 semanas, nós começamos o grego e o hebraico. Antes de ontem eu comecei a aprender alguma coisa do grego. E por quê? Porque eu comecei a aprender como criança. Um colega de classe, tenente do exército brasileiro, então ele estava se preparando para ir para Israel, então ele começou a trabalhar um pouco essa questão das línguas, em especial o hebraico. Então ele tem uma facilidade tremenda para pegar. E eu, juntamente com alguns, nós conversando e falamos: irmãos, se vocês não se importarem, eu quero ajudar vocês. Vamos pegar aula vaga, vamos ficar aqui no seminário, vamos estudar. Nós tínhamos aula vaga, era uma das oportunidades que eu tinha de voltar mais cedo, a gente sempre chega tarde. Eu falei: não, vamos ficar estudando. E aí eu comentei com ele, em especial o professor de grego, ele me ensina a gente como criança. Eu queria, se há algo diferente, eu preciso aprender como eu aprendi o alfabeto brasileiro, como eu aprendi a ler o português. Mas eu só entrego a matéria e falo: tal dia tem teste. Então eu estou pensando com a máquina sobre isso, né? Foi a faculdade é assim mesmo, né? Eu nunca tinha feito nada, então na faculdade é assim mesmo. Eu falei: nossa, se soubesse tinha ido, não. Mas aí a gente conversando, eu peguei e pensei: poxa, mas quando eu era criança, a gente via como que era ensinado. E conversando com o Isaac, esse colega, ele fez com a gente dessa metodologia. E nesses 3 dias para cá, na aula dele, de 1 hora, eu aprendi o que eu não tinha aprendido nas outras 3 aulas do professor. Já comecei até a juntar a palavra, eu estou falando em grego. Foi uma gente, terra azul, de óculos azul, e falando em grego. Mas eu desenvolvi ontem, não é meu, né? Eu peguei ontem, eu imprimi o alfabeto, me lembrei da minha infância, eu imprimi o alfabeto, quadradinho, cortei e fiz o jogo da memória. Eu brincando de jogo de memória com o alfabeto. Eu falei: que legal, consegui montar todinho falando tudo. E atrás tem a letra que ela representa, a letra brasileira, né? O alfabeto brasileiro. E voltei a ser criança. Eu pensei assim: mas você tem de menino, né? Mas de menino ele me ensinou. Voltar à inocência me ensinou mais do que queria aprender como adulto. E olha o que Jesus nos ensina. Jesus traz essa lição para esse Deus. Então, queridos, o perigo da disputa no reino de Deus, os perigos, o primeiro dele é o perigo de termos uma visão equivocada de nós. Mas nos traz o segundo perigo, a disputa no reino de Deus. Quando disputamos o reino de Deus, além de corrermos o risco de termos um perigo, de termos uma visão equivocada de nós mesmos, nós temos o perigo de depreciar as pessoas à nossa volta. O segundo perigo é de quando entramos em disputa, nós corremos esse risco. Por quê? Porque para eu mostrar que eu sou, eu corro um risco muito grande de depreciar quem é o Ricardo. Porque se o Ricardo não for menor, ele pode me superar. E o mundo usa muito os artifícios. E tem um ditado aí no meio da sociedade que é o quê? Qual que é a melhor defesa? É o ataque. Então, para que o outro não sobressaia a mim, eu vou lá e coloco ele no lugar dele. Então, prestar atenção, o primeiro ponto é o perigo de eu desenvolver algo de mim que eu não tenho. Desenvolver uma visão equivocada sobre mim mesmo. Me colocar no patamar que eu não pertenço. Então, no segundo ponto, eu corro o risco de trazer uma visão depreciativa do meu irmão. Às vezes eu não vou subir, mas vou jogar o meu irmão lá embaixo. Quando há esse ar de disputa, há uma tendência: como que isso funciona? É muito prático eu virar para o Emerson, foi o Emerson que colocou ali e tal, mas no próximo domingo vai ser eu.
e automaticamente o próprio Emerson. Para quê? Para que eu ganhe essa disputa, para que eu ganhe essa briga. Talvez eu não vou me colocar lá em cima, mas eu vou jogar o Emerson lá embaixo. E isso era um risco muito grande. Os discípulos estavam correndo. Imagine naquele diálogo, se de repente Pedro vai falar alguma coisa, aí outro diz: ah, Pedro, você é um cara ignorante, né? Você andou no meio do zelote aí, rapaz, você anda armado, você anda com peixeira. Talvez alguém ia chegar para Mateus, olha, mas, poxa, eu poderia ser, não, mas aqui, olha como você andava. Outro ia chegar para outro, mas você fazia isso, isso, aquilo, outro. Então ele já não está mais trazendo uma visão de si mesmo, agora ele começa a trazer uma visão depreciativa do irmão. Olha o que a disputa faz. Quando eu não me coloco lá em cima, eu quero jogar o Paulinho lá embaixo. Quando eu não encho o meu ego, quando eu não inflo o meu ego, eu quero jogar o Giovanni na lava. Está vendo o perigo, irmãos? E isso não é algo novo, é algo que já aconteceu. Depois você lê Lucas 18, versículo 11. Lembra-se daquele fariseu que orava no pé? Ele orava de si para si mesmo, e a oração dele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, para ele dizer que ele estava orando, que ele era um homem de oração, ao invés de ele dizer: Deus, eu sou carente da sua misericórdia, eu preciso do Senhor, eu não sou nada diante de ti, ao invés de reconhecer a sua pequenez, ao invés de reconhecer a sua misericordiosidade, ao invés de reconhecer a sua falha, não, ele preferiu depreciar os outros. Ó Deus, graças a Deus que eu sou como o Rodrigo, graças a Deus que eu sou como o Vicente. Que oração, hein? Então, para minha oração chegar a Deus, eu preciso depreciar alguém? Vocês viram? E aqui ele faz os dois ao mesmo tempo. Graças a Deus que eu, primeiro ele se exalta, que eu não sou igual ao Gil. Olha só, olha o perigo das disputas no reino de Deus. Olha o perigo quando se há disputas no reino de Deus. Ou eu tenho uma visão equivocada sobre mim mesmo, ou eu vou começar a depreciar o meu irmão. E com esse risco, é um perigo muito grande. É um perigo. E Jesus traz a criança, voltando para a criança novamente. Você não precisa depreciar ninguém, você não precisa diminuir ninguém, você tem que ser como essa criança. Você tem que receber essa criança em meu nome. Você tem que ser como criança, senão você não vai herdar o reino dos céus. Você tem que ser puro como essa criança. Vocês veem as crianças como são? Que pureza! Elas não precisam se depreciar, elas não precisam se colocar como melhores. E a gente vê muitos exemplos assim. Como é bom entendermos o que o Senhor requer de mim, requer de você. Não precisa ter uma visão, criar uma visão de você. Também não precisa criar uma visão do seu irmão. E aqueles discípulos estavam nessa situação. Então, o próprio versículo 46, no primeiro ponto eu li, o segundo ponto é o mesmo versículo. O versículo 46 também. E quando eles levantam essa discussão sobre qual deles é o maior, então dá base para os dois pontos. Ou eles, nessa discussão, eles vão começar a trazer uma visão equivocada de si mesmo, ou eles vão começar a trazer uma visão depreciativa do próximo, do outro ali, do grupo. Não, mas fulano de tal não. Fulano de tal não pode. Você é doido. Não, mas isso não coloca fulano de tal não. E essa visão depreciativa ela é legal porque muitas vezes nós passamos por ela. Inúmeras vezes. Eu me lembro na minha adolescência,
Eu vou contar para vocês, eu não sei se é a primeira, segunda, terceira vez que eu conto isso aqui, mas eu vou logo deixar bem claro para vocês: quem ri não vai para o céu. Mas é sério, eu montei uma banda, eu sempre gostei de música, eu não sou nada, mas eu sempre gostei. Eu criei uma banda chamada Banda Ágias, que significa, em hebraico, significa festa de Deus. Banda Ágias. E aí chamei os meninos: não, vambora. Aí tinha um rapaz lá, diácono, já era diácono, o Luiz. E eu vou chamar o Luiz, ele é tão bacana. Chama o Luiz para ele participar conosco. Aí o Leandro chamou o Luiz: vamos participar da banda? Nós vamos criar uma banda assim. Vamos. E nós nos reunimos terça, quinta e sábado. Terça para menos orar. Quinta, só vocal, que na dia pegou louvor. Quinta, só vocal. E sábado, geral. E aí, o Luiz foi na quinta, no ensaio vocal, né, para conhecer as músicas, para aquelas coisas básicas. E aí, quando o Luiz chegou, eu falei: gente, vamos apresentar a banda. Eu falei: apresenta a banda aí, ué. Aí o Leandro falando: ó, tá falando o Helder violão, eu estou no baixo, o Reinaldinho está na bateria também, o Luiz veio para ficar na bateria também, e o Igor na guitarra. E aí falou: olha, Tatiane vocal, Graziele vocal, Max vocal, Márcio vocal. Não! Aí o Luiz disse: não, Márcio não, Márcio está fora. Márcio não entra não. Márcio está fora da banda. Se Márcio não entra não. Aí Leandro, eu tinha entrado a banda dele. Eu dei o questão da bola, sabe? Não, foi ele que deu a banda, Luiz, você é doido, eu vou te convidar, olha. Né? Olha só. Tudo bem, eu nunca me senti ofendido. De forma alguma. Achei que foi graça. Né? Eu fui escolhido da própria banda que eu criei. Isso prova quando eu sou bom de música. Eu criei a banda, os caras vão lá e me tiram da minha banda. Se fosse uma bola, me tiraram do Marco Bravo, agora eu fiz isso, joga. Né? Também nessa época eu descobri também a hipocrisia humana. Porque a primeira vez que a banda cantou, eu não esqueço a música. Não esqueço, só não vou cantar, senão vocês vão embora também agora. Mas foi quando eu descobri a hipocrisia humana. Tinha o Dona Bebé, uma senhorinha lá. E logo na primeira música, coisa mais linda, a igreja assim, lotada, nós vamos louvar o Senhor. E eu lá, a mão desfalcada que gastou. E tudo, terminou o culto. Aí o Bebé veio e deu aquele abraço. Que bênção, Márcio, você canta demais, menino. Não sabia que você tinha essa vocação. Eu falei: nem eu, mano. Depois eu descobri que meu microfone estava desligado. Como que eu ouvi a minha voz? Se meu microfone estava desligado. Né? E por aí vai. Não foi necessariamente que ninguém quisesse me depreciar. Mas a gente passa por situações que nos fazem pensar. E nos fazem também refletir de não fazer isso com as outras pessoas. Eu não preciso fazer isso com os outros. Não é porque eu passei por isso que eu vou fazer com as outras pessoas. Mas é interessante. Como que é a cabeça do ser humano? Como que nós somos? Isso é natural nosso. Né? Isso me chama muita atenção sempre que eu falo uma coisa nesse sentido, né? Me lembro dessas coisas. Então, continuando, os perigos de disputas no reino de Deus. O nosso primeiro perigo é uma visão equivocada de nós mesmos. O nosso segundo perigo é depreciarmos as pessoas em nossas voltas. E por fim, o terceiro perigo é o perigo de monopolizar as coisas. É um risco muito grande. E aí, quando vamos agora lá para o versículo número 49 do nosso texto, você que está com a Bíblia aberta aí, versículo 49, na continuidade, Jesus chega, eles vão ter essa discussão, e Jesus chega até vez, e aí João vai trazer um outro assunto para Jesus. João vai dizer na continuidade: olha, mestre, vi um certo homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos ele, porque não era conosco. Nós proibimos o cara de expulsar demônio. Vamos completar com 50, né? Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por nós. Olha só o que os discípulos estavam fazendo, irmãos. Os discípulos estavam querendo monopolizar
monopolizando o reino de Deus. Então, quando há disputa, corrente esse risco. Mas não foi só João, não. Mais à frente, muito mais à frente, depois nós vamos ver a terceira carta de João. Tinha um outro cidadão que fazia isso, né? Não tem como falar em monopólio do reino de Deus sem nos perguntarmos. Você nunca ouviu falar do tal de Diótrefes? Alguém já ouviu falar nesse moço? O tal de Diótrefes? Está aqui na Bíblia. Vamos ver o que esse Diótrefes fazia? 1 João, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 10. Olha o que João vai falar com Diótrefes. Nessa carta de João, nesse bilhetinho de João aí, ele fala com 3 pessoas, né? Ele fala com Gaio, com Diótrefes, e o outro é o... fugiu aqui agora. O senhor rapidinho tem o nome dele aí. Depois eu pego o nome dele aqui. São 3. Os 2 são bênçãos. Mas eu quero enfatizar aqui, é o Diótrefes. Demétrios. Tá? Gaio, Demétrios e Diótrefes. Gaio e Demétrios. João falava, esses caras são bons. Vocês podem imitar ele. Agora, esse tal desse Diótrefes aí, não. E João manda um recado para ele. No versículo 10, João fala assim, ó: por isso, se eu for aí, far-me-ei lembradas as obras que ele pratica. João diz, eu vou jogar na cara dele o que ele anda fazendo. Ele não é bambambam, não. Ele está pensando que ele é o quê? Eu vou chegar aí e vou lembrar ele o que ele anda fazendo. E o que ele andava fazendo, segundo João? Proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes, para ter o domínio, o monopólio local, Diótrefes falava mal do pastor da igreja. Ele falava mal do pastor da igreja. Mas não era só isso. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha o que o Diótrefes estava fazendo. Ele não estava satisfeito só falando mal do pastor. Ele queria atrapalhar o crescimento da obra mesmo, sendo usado pelo capeta. Nem ele mesmo acolhe as pessoas, nem ele mesmo recebe os crentes, e ainda atrapalha quem quer receber. Ele não deixa os outros receberem. E provavelmente ele fazia isso, ele tinha esse tipo de atitude, exercendo a influência do cargo que ele tinha na igreja. Ele não recebia as pessoas, não acolhia as pessoas, como também impedia os que querem estar fazendo. E ainda expulsava as pessoas da igreja. Olha só, irmãos, que perigo que é quando há disputas na igreja, no reino de Deus. É um perigo muito grande. Estou citando só Diótrefes aqui, mas temos outros exemplos, muitos outros exemplos. Na carta de Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar o Paulo falando de irmãos que o abandonaram. E Paulo recomendando para Timóteo, não faz a mesma coisa não, meu filho. Viu? Você é novinho, você é um pastor novo, cresce a palavra, e Paulo sempre destacando fiel à palavra, fiel à palavra. Paulo, olha, não faz as mesmas coisas que os outros fazem, não. Tem gente que já me abandonou, meu filho. Mas não faz isso não. Não entra nessa não. Não entra nessa de monopolizar as coisas não. E João viu que quer fazer isso. Senhor, nós pedimos ele porque ele estava em função do demônio. Jesus falou, João, você está doido? Você não está batendo bem da ideia, não, irmão? O cara quer expulsar o demônio. O cara está fazendo isso em favor do reino de Deus. Se ele é por nós, ele não vai ser contra nós, não. Ele é dos nossos.
pensando da vida, irmão? Você está pensando que o reino é de vocês? Esse reino não é de vocês. O reino é de Deus. Vocês são apenas instrumentos que podem ser usados para o bem desse reino. João queria embarcar o rapaz, ou barrou ali. Não, nós impedimos. Ele não pode expulsar dentro do mundo, não. Por quê? Eu imagino o diálogo do maior de Jesus, né? Por que, João? Vamos ver aqui, por que não pode? Se nós temos que pregar esse evangelho, colocar as pessoas em liberdade, de tirar os cativos, oprimidos, trazer as boas novas de salvação, e é isso que ele está fazendo, por que não pode? Você está pensando o que da vida, meu filho? Para e pensa. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu quero concluir relembrando os nossos 3 pontos, mas também relembrando as palavras do Senhor Jesus. Vamos relembrar aqui os nossos 3 pontos, os perigos e disputas do reino de Deus. Eu começo a ser completo. O primeiro perigo é o perigo de termos uma visão equivocada de nós mesmos, quando estamos em disputa. O segundo perigo é o perigo de depreciarmos as pessoas em nossa volta. E o terceiro perigo é o perigo de monopolizarmos as coisas em nossa volta. E quero terminar com as palavras do Senhor Jesus. 2 palavras. Mas Jesus, sabendo que eles passavam no coração, tomou a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos, esse que é o grande. Quer ser maior? Quer ser destaque? Baixe a cabecinha, seja humilde. Seja humilde. E o Senhor vai te exaltar no tempo certo. Mas com um detalhe: mesmo Ele te exaltando no tempo certo, é com um propósito. Qual? A glória dele, não a nossa. Que Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações em nome de Jesus.